quando eu digo o privilégio que eu tenho nesse sentido, não é? De poder estar aqui e observar os irmãos e saber que Deus vai falar conosco. E nós temos a satisfação de podermos estarmos aqui em liberdade, não é? E podemos ouvir daquilo que o Senhor tem para nós. A igreja tem focado nesses domingos na divindade de Deus. Esse é o mês dos homens. O irmão Américo, que está na frente desse departamento, pediu para a gente pensar um pouco, raciocinar um pouco sobre a divindade de Deus e falarmos sobre os atributos de Deus. E eu confesso que desde então eu comecei a pensar um pouco. Parece tão simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil. O tema dessa mensagem é o Deus da misericórdia e graça, pois Deus é amor. Falar de graça e misericórdia também traz para nós, desde já, uma boa novidade. Essas duas palavras, na verdade, elas expressam talvez o maior ou os maiores atributos de Deus, do Deus amor, que é misericórdia e graça. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso conosco, porque todos aqui, todos nós, espero eu, venhamos um dia experimentar dessa graça e desta misericórdia. Aqueles que já experimentaram, que continuem a experimentar, e aqueles que não, talvez hoje, nessa manhã, é o dia de você aceitar no seu coração essa graça e essa misericórdia de um Deus que é amor. E para isso eu queria ler com os irmãos, para nós olharmos um pouco para esses dois atributos de força maior da característica ou do caráter divino de Deus, graça e misericórdia. Eu queria que nós lêssemos um versículo bíblico que está na carta dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler rapidamente juntos. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vou dar um tempo para você achar aí na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, está ali projetado. Então o texto sagrado diz assim. Aliás, vamos orar antes de começar, darmos continuidade nessa mensagem, tá bem? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia, pela tua graça, e é por isso que nós queremos pedir a ti, Senhor, no nome santo de Jesus, que venha falar conosco, que venha agir em nossos corações nessa manhã, que a tua palavra fale aos nossos corações, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, e a sua palavra produz frutos, e frutos que permaneçam. Essa é a minha oração, Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações, atinja o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, como eu disse, misericórdia e graça, com certeza, é dentro do caráter de Deus, que nós vemos também na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, quando João ele faz essa afirmação, talvez as palavras mais lindas que já saíram da boca do ser humano: Deus é amor. Que poder! Você sabe, irmãos, que o Espírito de Deus fala assim: ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser se for pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que eu quero também dizer esse texto para vocês, porque quando eu ainda estava pensando no tema dessa mensagem, um versículo-chave, e eu fiquei aqui a me debater. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 8, também diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O ser humano caído, irmãos, não diria nunca essa palavra. São as palavras mais doces que eu acho, em minha opinião,
que já saiu da boca de um homem. Deus é amor. Mas o amor de Deus, no seu caráter, nos atributos divinos, o amor, ele tem também essas duas características de graça e misericórdia. Cada uma tem seu efeito, andam juntas, mas tem papéis diferentes na demonstração do amor de Deus. Cada uma tem a sua significância, cada uma tem o seu poder, ambas são divinas e ambas as palavras, nós não as merecemos. Nós não merecemos nem a graça e nem a misericórdia. Mas é o Deus de amor que está embutido nele, tanto a graça quanto a misericórdia. E nós vamos olhar um pouco sobre isso nessa manhã. Eu me recordo, não é? Obviamente, quando eu estava a preparar esse texto, várias vezes eu estava a pensar nas vezes que a graça e a misericórdia me alcançaram. Elas têm um papel diferente. Por exemplo, a graça, que é o que ficou mais conhecido e mais famoso, né? Que é um favor imerecido, bondade, bênçãos de Deus que nós não tínhamos direito algum. E Ele então resolve nos dar. Eu lembro que um dia a minha vizinha do primeiro andar, Dona Graça, não é? Quantas graças nós não temos nesse Portugal, não é? E eu lhe perguntei um dia, Dona Graça, a senhora sabe o significado do seu nome? Ela, não. É um nome lindo que a senhora tem. Graça significa um favor imerecido. A senhora não merece, mas Deus resolveu te dar bênçãos e ser bom com a senhora. E ela me agradeceu tanto, porque viveu muitos anos sem saber o significado do seu nome. Mas graça é isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Pela graça, meu querido, é que nós encontramos salvação. Salvação de quê? De homens e mulheres perdidos, homens e mulheres sem rumos na vida, mas pela famosa palavra graça, caráter de Deus, desse Deus divino, e louvamos a Ele por causa dessa palavra. Porque se nós não conhecêssemos a palavra graça, meu querido, muitas coisas na nossa vida não fariam sentido algum. A graça é aquele dom de Deus que te dá aquilo que você jamais conseguiria comprar para a sua vida. Qual que é o seu sonho de consumo? Se eu perguntasse aqui. O que você gostaria de ter hoje? Qual que é o teu? Opa, tem alguém pensando aí. Pode falar em voz alta se quiser, tá bem, irmãos? Tem aqueles que gostam de moto, não é, o Léo? Qual que é o modelo que você gostaria de ganhar hoje, Léo? Saí, estava ali na porta a te esperar. Pode dizer, pá. Uma Harley Davidson, é difícil até de falar. Se tivesse ali na porta te esperando quando você sair, Léo, como que sairia o seu coração, hein? Mas a graça de Deus é isso, irmãos. É algo que nós sonhamos, desejávamos. Aliás, nós nem conseguiríamos desejar o que precisamos, mas Deus resolveu nos dar. E porque Ele teve graça, nós então alcançamos através dela salvação, perdão e vida eterna. Pela graça de Deus. Lembra o texto que nós falamos, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala para todos nós: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ao trono dos favores que Deus dá, que eu e nem você merecemos. Mas Deus nos dá. Deus, irmãos, é amor, Deus é fiel. Tantos atributos que nós vemos na pessoa do nosso Deus. Alguns são transmissíveis, porque também João disse: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É como um ser humano sem sangue. Se picar aqui o dedinho, sai o quê? Sangue. Não é? Porque não dá para termos Deus, porque se nós temos Deus, Deus é amor. Se picarmos a nossa alma tem que fluir amor. Porque não dá para dizer que temos Deus na nossa vida, porque se nós não amamos simplesmente pelo fato como sangue no nosso corpo, porque dentro de nós não vemos, mas dentro de nós há sangue. Não é?
Então não podemos dizer que Deus é amor se nós não amamos, porque Ele habita em nós e naturalmente o amor também. E a graça de Deus é quem fez isso. Como eu já disse aqui, a graça nos dá o perdão. A graça nos deu a bênção espiritual ou espirituais e também nos deu salvação, porque pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. A graça é a generosidade de Deus. A graça é a generosidade de Deus, é a bondade de Deus. Eu lembro que eu fazia alguns evangelismos lá no Brasil e visitávamos alguns sítios que eram de pessoas carentes, que não tinham alimentos. Levávamos ali cestas básicas, alimentos, arroz, feijão, coisas simples que o ser humano precisa para viver. E eu lembro quando nós entregávamos aquelas cestas básicas, um ato generoso, o meu coração se explodia de alegria. Mas a graça é isso, irmãos. É muito mais do que uma cesta básica, é muito mais que saciar a fome do nosso corpo. Deus nos deu alimento generosamente para as nossas almas. Por isso que as Escrituras dizem que através da graça de Deus, por isso que nós podemos afirmar que Deus tem prazer em perdoar pecados. Tudo por causa da sua maravilhosa graça. Mas e a misericórdia? Por um outro lado, aliás, a graça é o que Deus dá. Por outro lado, a misericórdia é o que Deus retém. Deus retém. A misericórdia, irmãos, é aquilo que você e eu, aliás, sem a misericórdia, é aquilo que eu e você merecemos. Mas Deus reteve, não nos deu. Talvez você entrou aqui nessa manhã, não é? Eu fui lhe comprar esse... O pastor pediu para usar a gravata, eu não tive coragem. Na próxima também, pastor. A misericórdia é aquilo que nós não merecemos. Aliás, que nós merecemos e Deus resolve não nos dar. Talvez você entrou aqui hoje de manhã achando que você é a melhor pessoa do mundo e merece as melhores coisas do mundo para você e sua família. Deixa eu te falar uma coisa, você não merece. O que nós merecemos, segundo a Escritura, é o inferno, o fogo eterno. Nós estamos separados da glória de Deus. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então não pense que você é a última bolacha do pacote de biscoito. Porque você não é, irmãos. Eu também não sou. Mas a palavra misericórdia se torna importante para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu te dar boas notícias nessa manhã. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é misericordioso. Em Lamentações 3, 22 a 23, diz o seguinte: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. A razão de você ter acordado e estar respirando nesse momento é porque o Senhor não te deu aquilo que você merece. Pelo contrário, o Senhor volta para a sua graça e te dá aquilo que você não merecia. Ele resolveu te dar, que é perdão, salvação e vida eterna. Então, graça é um favor imerecido. Misericórdia é aquilo que nós merecíamos e o Senhor não nos deu. Por isso elas andam juntas. E juntas elas manifestam esse Deus que nós chamamos de amor. Não é à toa que João é conhecido como o apóstolo amor. Ninguém escreveu mais sobre amor dentro do Novo Testamento do que o apóstolo João. Ele fala, mostra e aplica e traz essas duas palavras lindas. Deus é amor. Cheguemos, pois, então, confiadamente, junto ao trono desta graça, a fim de recebermos misericórdia. E no momento certo, acharmos graça para o socorro que nós precisamos, na hora oportuna. Graça e misericórdia. Deus tem nos poupado. Da mesma maneira que a graça nos traz perdão, salvação e bênçãos espirituais. A misericórdia traz compaixão e paciência. A misericórdia de Deus traz compaixão
e paciência. Vamos ver alguns exemplos de misericórdia. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: enquanto ele, Jesus, entrava no barco, o homem que estava endemoniado implorava que o deixasse ir com ele. Mas ele não o deixou, mas disse-lhe: vá para casa, para os seus, e conte-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Obviamente esse é o fim da ocasião quando Jesus, eu não sei se quantos de vocês aqui sabem ou se lembram do endemoniado de Gadara, uma cidade. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, esse homem sai ao encontro de Jesus completamente nu, com os olhos arregalados, e gritava. Esse homem, ele gritava de dia e de noite e vivia no cemitério. Consegue imaginar isso, irmãos? Um homem nu, expondo a sua vergonha. Algumas pessoas da cidade o acorrentavam. E ele vinha com essa força do inferno, um poder sobrenatural, e quebrava as correntes. Amedrontavam a todos. Ele pegava pedras do cemitério, dos túmulos, e cortava ele mesmo. Nós não temos aí uma praga em meus adolescentes que se cortam e se sentem aliviados quando se cortam. Esse homem era um endemoniado. Nós não temos tempo para ver toda a história, mas o fato é que Jesus olhou para ele e teve pena. Misericórdia, compaixão e pena andam juntas também. Jesus teve pena daquele homem, expulsou o demônio daquele homem. O relato diz que ele tinha legiões de demônios. E Jesus o repreendeu e os expulsou. E aqui nós estamos vendo que esse homem que estava endemoniado, ele estava sentado, vestido. Quando as pessoas vieram ver aquele que andava nu, endemoniado, gritava de dia e de noite, dormia junto aos mortos. Ele estava limpo, vestido e transformado. Jesus disse para ele: vai e conta para eles como tivemos misericórdia de você. Então começar a perceber o poder da misericórdia. É por isso que eu e você estamos sentados aqui. E se você não alcançou essa misericórdia, faça isso hoje. Uma outra história que nós vemos aqui nessa passagem, ou uma outra passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 30, diz o seguinte: e 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus estava passando, clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Lembra dessa passagem? 2 homens cegos que não conseguiam olhar o sol, se eram casados não conseguiam ver os filhos, não conseguiriam trabalhar, e ouviram que Jesus estava a passar por ali e começaram a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus não parou, e depois eles gritaram de novo: Jesus, tem misericórdia de nós. Às vezes, irmãos, a nossa vida cegueira, os demônios nos ajudam a aproximar de Deus e falar: Deus do amor, tem misericórdia de nós. E o que aconteceu com esses homens? Jesus teve compaixão deles. Jesus teve misericórdia deles. Jesus os perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E eles voltaram a ver. Jesus, então, ele retém aquilo que eles mereciam. Consequências talvez físicas do pecado, não sei. Mas o fato que a misericórdia de Deus se manifestou. Jesus respondeu e deu aquilo que eles estavam pedindo. Misericórdia. Se você está sofrendo, meu querido, minha querida, peça misericórdia. Mas principalmente para a tua alma, para o seu ser. Lucas capítulo 18, versículo 13. Mas o publicano, estando em pé, a certa distância, não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lembram da parábola do publicano, do fariseu e do publicano? Aqui no fim dessa parábola, o fariseu achava que estava fazendo tudo certo, dava dízimos, orava, cumpria a lei, e ainda apontava para o lado: se eu não sou como este pecador miserável.
E esse pecador, o publicano, ele não tinha coragem nem de ficar perto do fariseu. Ele não se sentia digno nem de entrar, ficar próximo ao homem que estava a apontar para ele e o chamava de pecador. Ele não tinha coragem de levantar a cabeça para o céu porque tinha vergonha. Já aconteceu isso contigo, irmãos? Quando você comete um pecado, dá vontade de ficar com a cabeça para baixo, está com medo de ficar para cima. Parece até que Deus só não enxerga de cima para baixo, mas Deus está em todos os lugares. Esse homem não tinha coragem de olhar para o céu e ele fala: Senhor, eu fiz isso mesmo, eu sou essa pessoa, eu sou esse miserável, eu não presto. Tem misericórdia de mim. Jesus diz: esse alcançou a resposta da sua oração. Então, como nós vimos aqui, meus queridos, a misericórdia de Deus, ela pode ser exercitada, ela pode ser manifestada, tanto para a vida de pessoas endemoniadas, perturbadas com espíritos malignos. A misericórdia de Deus também age em favor desses, os libertando dos demônios. Mas nós também vimos que a misericórdia de Jesus também cura as enfermidades físicas. Foi o caso daqueles cegos. A misericórdia de Deus também perdoa pecados, que foi o caso desse publicano. O Deus da misericórdia e da graça. Esse é o Deus que nós apresentamos nessa igreja. Esse é o Deus que as Escrituras nos mostram. O Deus da graça e da misericórdia. Eu me lembro muito bem, irmãos, expulsando o demônio do meu próprio pai no Brasil. E como é bom quando nós saboreamos esse poder. Lembro chegando de um culto, meu pai estava no centro da sala, lá de casa, no Brasil, encurvado e falando em línguas estranhas. Não era o Espírito Santo, posso garantir. E imediatamente já fui logo orando pelo meu pai, expulsando aquele demônio, e o demônio saiu da vida do meu pai. Mas não porque eu cheguei na minha casa, porque quando eu cheguei lá tem um cântico que diz: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Então isso é a misericórdia, meu irmão e minha irmã. É isso que Deus quer que nós viemos a fazer como igreja, sermos servos dele, que tomem posse da graça e de sua misericórdia. Afinal, já estão a perceber o que a graça faz? Aliás, a misericórdia, ela expulsa demônios, ela cura enfermos e perdoa pecados. Só o que a Bíblia nos diz então sobre a graça de Deus? Primeiro, como nós já lemos aqui, Efésios 2:8, a graça salva. Misericórdia perdoa pecados. E a graça salva. Não vem de nós, não é dom nosso, é dom de Deus. Agora o que é importante é que você e eu temos que saber disso, que você sem Cristo é um endemoniado. Tem demônio que anda de bolsa Chanel, cuidado, viu, irmãs? Tem demônio que anda de limusine, tem demônio que anda de Harley Davidson, não é o seu caso, tá bem, Léo? Tem demônios que estão nos maiores palácios, que estão nos salões presidenciais. Você também não pode pensar que só tem demônios aqueles que estão a andar nos cemitérios. Se nós não temos Cristo, na verdade, Paulo fala aos Coríntios, olha, por trás de todos os ídolos existem demônios. Nós moramos numa nação onde os ídolos são adorados. E quem é que está por trás dos ídolos? Demônios. Então que você e eu venhamos a nos arrepender e alcançarmos a misericórdia para que Deus perdoe os nossos pecados e venhamos ser limpos pelo sangue de Jesus. A graça também nos justifica. A graça de Deus te justifica, me justifica. Que coisa linda, irmãos. Se nós realmente percebemos que a graça de Deus salva e justifica, nós começaríamos a dar glória a Deus agora mesmo. Foi muito baixo. Mas a graça salva, a graça justifica. Romanos capítulo 3, versículo 4. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vou aqui então interpretar a palavra graça. Sendo justificados gratuitamente por sua ou por seu favor imerecido.
Quando Deus olha para você, ainda ontem estava a dizer para um rapaz, e ele estava me perguntando, você não tem medo de pecar e ofender a Deus durante o dia? Eu falei assim, irmão, infelizmente eu peco todo dia. Mas quando Deus ele olha para mim, eu sou justificado pela graça em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, ele olha para Cristo na tua vida e ele olha pelo sacrifício na cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez. Então a graça também nos justifica diante de um Deus santo. Sabe mais o que a graça faz? Ela fortalece o seu coração. Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz assim, não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortaleça pela graça, não pelos alimentos. Que o nosso coração, que o seu coração esteja cheio de favores que você não merece, que a bondade e as bênçãos espirituais estejam dentro do seu coração. A graça também nos capacita a glorificar a Deus. Segundo de Tessalonicenses, capítulo 1, 12. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Até para nós adorarmos ao Senhor, a graça nos ajuda. É o que eu disse aqui antes, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser através do Espírito Santo de Deus. A graça te fortalece. Aí eu estou sem o meu espírito hoje, então chora, irmão. Então chora, faça como o publicano, não faça como o fariseu, faça como o publicano que fala, é verdade, eu sou tudo isso aí, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer de você. Deus, a minha vida está errada, me ajuda. Deus, eu quero te louvar nessa manhã. Eu tenho um hábito de colocar louvores, né? Depois que as meninas nasceram, fica muito difícil, eu quero louvar em silêncio, prestar atenção, mas fica uma correria lá em casa. Mas graças a Deus a Cristina saiu hoje com elas para fazer algumas compras. E eu fiquei sozinho, meti lá o louvor no último volume. Porque aquele louvor me ajuda a glorificar e a conectar e glorificar a Deus. Mas olhando para essa passagem, o que ajuda-me a louvar ao Senhor é a graça que é alimentada dentro do meu coração. Irmãos, a pergunta que nós temos que fazer é esta. A misericórdia e a graça, elas são como uma moeda, tá bem? Cada uma com o seu lado. De um lado nós temos misericórdia, do outro lado nós vemos a graça. Mas a moeda é o amor, é o Deus do amor. Nós tanto precisamos como da graça, como da misericórdia. A misericórdia nos leva do caminho do perdão, enquanto a graça nos leva para a reconciliação. Vou falar novamente. A misericórdia nos leva ao caminho do perdão, enquanto a graça nos leva à reconciliação. Reconcilie-se hoje. Entregue os seus caminhos para o Senhor. Deixe Cristo viver na tua vida. Se você ainda não fez isso, faça isso hoje. Eu sei que eu estou pregando para uma audiência de maioria de cristãos, até onde eu sei. Mas eu não posso deixar de falar isso contigo, meu irmão, porque eu não quero que Deus me cobre amanhã ou depois que eu deixei de falar. Deixe que a misericórdia de Deus te caminhe até o perdão, porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Romanos capítulo 6, 23 diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do seu pecado vai te levar à morte eterna, mas o dom gratuito de Deus, se você ter Jesus no teu coração, vai te levar para a vida eterna. Está diante de ti a graça e a misericórdia. Romanos 10, 9. Como é que eu faço isso? Como é que eu aceito essa graça? Como é que eu aceito esse perdão? Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Seria como se fosse, pois com o coração se aceita a misericórdia e com a boca se confessa a graça.
Tem alguém aqui que tem dúvida da sua salvação ainda? Se você não se encontrou com o Senhor, hoje é o dia. É por isso que você está aqui. É por isso que Deus te trouxe aqui. Se ainda tem coisas que você precisa se consertar na sua vida, que você sabe. Eu não estou falando da sua perfeição, meu querido. Estou falando de pecados que nós alimentamos aqui dentro. Cuidado, ele pode virar um jacaré um dia grande e te engolir. Mas hoje é o dia de nós nos rendermos ao Senhor. Eu quero orar com você e ao mesmo tempo quero fazer esse convite. Se ninguém, ou se alguém aqui ainda não aceitou o Senhor Jesus no seu coração, se você ainda não aceitou essa graça maravilhosa, eu quero orar junto com você e confessarmos juntos. Eu quero orar com você e pedir para o Senhor, junto consigo, como a Bíblia nos orienta. Entrega o seu caminho ao Senhor e receba a vida eterna. Tem alguém aqui hoje que gostaria de aceitar esse Senhor? Tem aqui hoje alguém que gostaria de ter esse encontro com o Senhor? Levante aí a sua mão e eu quero orar com você. Tem alguém que se sente tocado e precisa, aliás, não tocado nesse momento, já vem sido tocado por Deus. E precisa confessar isso publicamente, como a palavra nos diz. Aceite no seu coração e confesse com os teus lábios. Levante as suas mãos. Ou fique aí onde você está e nós vamos orar com você. Eu só quero um sinal para saber se você hoje quer ter um compromisso com esse Deus de amor, que é graça e misericórdia. Tem alguém? Yeah? É você? Ela levantou a mão. É você que levantou sua mão? Então levanta assim só para eu ver. Eu sei que os portugueses são mais acanhados. Quando eu preparei esse sermão, eu sabia que Deus ia falar ao seu coração, jovem. Foi para você essa mensagem. Que o Senhor te ama. Desde o início, quando eu comecei a ler, eu sabia que você ia estar aqui nessa manhã. Não é uma revelação do Espírito de Deus, tá bem, irmãos? Nós vamos orar para você, tá bem? E depois desse culto, tem aqui os pastores e nós vamos conversar mais com você. Tem mais alguém que gostaria de se entregar ao Senhor Jesus hoje? Cadê o pessoal do louvor? Faz favor. Tem mais alguém que gostaria de se entregar hoje ao Senhor Jesus? Arrependa-te, porque ainda é tempo. Eu disse ao pastor que ia acelerar com a minha mensagem, porque eu queria orar. Aliás, é muito bom estar aqui com vocês e eu gosto de me vestir bem. Mas a nossa sede não tem que estar aqui só aqui. A nossa sede tem que estar lá na rua para pregar o Evangelho. Que isso seja o objetivo na vida daqueles então que alcançaram a graça. Se você não quer aceitar Jesus hoje, quer dizer que você tem a graça na tua vida. Não é verdade? Então proclame essa verdade lá fora. Anuncie esse Deus de amor, de misericórdia e graça. Confesse no seu coração. E a obra de Deus então vai. Enfim, se o grupo de louvor quiser vir ou não. Mas vamos ficar de pé. E eu quero orar. Venha aqui, venha junto com a Daniela Cristina, então. Vamos orar com você, Daniela. Pode vir aqui à frente, se sentir à vontade. Se não quiser, pode ficar aí, tá bem? Depois vamos conversar com o irmão pastor aqui. Irmãos, para vocês que alcançaram essa graça, que o Senhor continue a te abençoar. Para vocês que já experimentaram desse amor, nunca abandone esse amor. Para vocês que já foram libertos dos demônios, não deixem que eles voltem. Para nós que já recebemos as curas físicas, que a nossa alma permaneça curada. Para nós que já recebemos o perdão, continuamos a chegar com confiança ao trono da graça. Pai, eu me sinto muitas das vezes como o fariseu, porque viemos à igreja, temos Bíblias em casas,
E muitas das vezes me sinto também como o publicano, com vergonha de olhar para o céu. Mas independente, Deus, de um ou de outro, o que eu quero para mim e para os meus irmãos, para essa jovem que o Senhor tem aberto o coração dela e aproximado ela da tua graça irresistível, é que, se é no espírito de fariseu ou de publicano, que nós possamos sair com aquilo que o publicano levou para casa, alcançou a misericórdia. Que eu oro, Deus, para essa manhã, para o mês dos homens, que nós sejamos homens cheios do Espírito Santo. Que nós sejamos homens, ó Deus, sacerdotes, que proclamem a tua palavra, não nos púlpitos apenas, mas nas ruas. Nos dá sede, Jesus, para falar de ti, do teu amor lá fora. Tem misericórdia de nós. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa os seus pastores, seus líderes. Abençoa-nos, ó Pai. Senhor Jesus, nós queremos nos alegrar, porque hoje uma alma está se rendendo aos teus pés. Isso não é para a nossa glória, Deus. Aparta de nós, Satanás. Isso é para a glória do Senhor Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para trazer salvação e as bênçãos espirituais através de Jesus sobre nós. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor reteve a tua ira das nossas vidas. O Senhor afastou de nós a condenação eterna. Por causa das tuas misericórdias, nós não somos dissipados, exterminados desse mundo. Mas por causa da tua graça, Senhor, o céu e a eternidade é o nosso destino final. Então, jovem, o seu destino final é a eternidade com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que você é a noiva dele e um dia vem um casamento eterno. Deus, visita, Senhor, assim, aqueles que talvez não estejam aqui, mas às vezes os nossos confins da terra são os nossos parentes, ó Deus, endemoniados, com problemas físicos. Parentes, ó Deus, que precisam de receber perdão, amigos que precisam de receber perdão, precisam ser alcançados, Senhor. Deus, Deus de amor, que nós possamos proclamar nas nossas casas, para os nossos irmãos, tios, tias, traz eles aqui para dentro, Senhor. E nos ajuda através da tua graça também sermos uma igreja preparada para receber. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, dai-nos sede de proclamar a tua palavra, Senhor. Porque quando a sua palavra é pregada, ela nunca volta vazia. Ela produz o fruto na qual o Senhor direcionou para produzir. Pai, eu oro pela vida dessa jovem, que ela possa, Senhor, realmente, pelo teu Santo Espírito Santo, somente, dar frutos que permaneçam em sua vida. Cuida dela, Deus, e continua a cuidar dos nossos aqui. Precisamos de ti na mesma, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, da misericórdia, da graça, pois tu és amor. Amém.